Sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo nós vamos falar sobre a configuração de um HSM. Primeiro vamos entender o que é um HSM. Quando a empresa ela deseja falar com o cliente por meio do WhatsApp e faz mais de 24 horas desde a última mensagem do cliente, é obrigatório enviar uma mensagem pré-aprovada pelo WhatsApp. E os HSMs são essas mensagens pré-aprovadas. Quando faz menos de 24 horas desde a última mensagem, não é obrigatório enviar um HSM, mas se houver a necessidade, você pode sim encaminhar e vai seguir aquelas regras de precificação, abertura de janela, conforme a categoria do modelo, aquelas regras ali estipuladas pelo WhatsApp. E para utilizar esses modelos na plataforma SZChat, é necessário enviar esses modelos para aprovação e cadastrá-los aqui na plataforma. Como eu havia mencionado, eles são pré-aprovados, então por isso que tem que enviar para esta aprovação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o processo, porque existem diferenças conforme o BSP que você utiliza. Um ponto que é importante destacar é que HSM e modelo de mensagem se trata da mesma coisa. Na plataforma, aqui no canto esquerdo, dentro de configurações, nós temos a aba de HSM e nós temos a aba de modelo de mensagem. Atualmente existe essa distinção, existem essas duas abas por conta de diferença nas integrações com os BSPs. Funções que são permitidas com o BSP que não são permitidas com outros. Então, por isso que existe essa diferença. Então, se você utiliza o BSP 360 Dialog ou Fortix BSP, você vai realizar a configuração dentro da aba de modelos de mensagem. Embora se trate das mesmas coisas, mas vão existir outras possibilidades, a configuração é um pouco diferente, o layout também. Se você utiliza um desses dois BSPs, eu aconselho que você assista o vídeo específico sobre a configuração de um modelo de mensagem. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, somente esses dois BSPs podem ter os seus modelos, as suas mensagens pré-aprovadas, cadastradas dentro da aba modelo de mensagens. Então, se você utiliza qualquer outro BSP que não seja o 360 Dialog e o Fortix BSP, você vai realizar a configuração dentro de HSM, que é o que nós vamos falar agora. Então, eu vou clicar aqui em HSM. Então, aqui eu já consigo visualizar os HSMs que foram cadastrados anteriormente. Então, na primeira coluna eu tenho um dispositivo, que é o número, porque o HSM ele está atrelado a um número. Então, eu tenho aqui a qual número se refere, o nome que eu dei ao HSM. Então, eu consigo clicar para visualizar a mensagem, consigo ver o idioma, esse motivo da rejeição, o BSP que traz essa informação é o 360 Dialog, porque anteriormente ele era configurado aqui dentro dessa aba de HSM. Atualmente ele ainda pode ser cadastrado aqui, mas a aba modelo de mensagens traz várias outras funções, então por isso ficou em desuso configurar por meio do 360 Dialog aqui. Mas essa coluna já existe, então se em algum momento algum BSP nos der essa informação, a gente vai apresentar aqui na coluna motivo de rejeição o status, por conta que é um modelo que vai para aprovação. Então aqui a gente tem o status de aprovado, rejeitado ou pendente. E essa visibilidade aqui é uma visibilidade que não tem a ver com a meta, não tem a ver com o WhatsApp em si, é algo da plataforma que durante a configuração a gente vai entender melhor a que ela se refere. Então, se você utiliza o BSP Gupshup, você pode configurar o HSM direto na plataforma e por aqui mesmo ele vai ser enviado para aprovação. Quem vai intermediar essa aprovação é o BSP. A aprovação é feita pela Meta, mas o BSP é que vai intermediar. Então, se você utiliza o BSP Gupshup, consegue cadastrar direto aqui, vai ser enviado para aprovação e você consegue visualizar aqui na coluna status.
Mas se você utiliza um outro BSP, você primeiramente vai ter que cadastrar essa mensagem dentro do portal do seu BSP, enviar ela para aprovação e depois que ela estiver ok, estiver aprovada, aí sim você vai realizar essa configuração aqui dentro da plataforma SZChat. Quando você faz dessa forma, cadastrando no BSP e depois na plataforma, no ato da configuração, você tem que configurar tal qual você configurou lá dentro do BSP. Tudo da mesma maneira. Então, eu vou no canto inferior direito para realizar um novo cadastro e nós entendermos esse processo de configuração. Primeiramente, você vai informar o nome com letras minúsculas, todas as letras sendo minúsculas. Pode conter número e não pode conter espaço. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. O dispositivo corresponde ao número. Então, você vai informar em qual número esse HSM será utilizado. Já escolhi o meu número. E aqui eu tenho umas categorias. É muito importante você utilizar a categoria conforme o conteúdo da mensagem. Então, nós temos essas três opções, que é a Utility, Marketing e Authentication. E eu vou utilizar esses exemplos aqui para ficar mais fácil a compreensão. Essa categoria são aquelas mensagens onde você vai informar sobre o andamento de um pedido, de alguma compra que foi realizada, nesse exemplo aqui ele está falando da fatura, ou então de alguma notificação pós-compra, para falar que o pedido saiu para entrega, que o pedido já está chegando. Então esse é o tipo de informação que se encaixa na categoria Utility. Já a categoria Marketing são informações promocionais, referente a algum convite, por exemplo, o convite para uma palestra, ou então para algum evento que a sua empresa está realizando. Embora sejam mensagens que o teu contato não está esperando, você sempre tem que encaminhar essas mensagens de marketing, mensagens que são relevantes para o perfil desse seu lead, desse seu cliente. Você não pode encaminhar mensagens de marketing, mensagens promocionais aleatoriamente. Ela precisa ser oportuna, relevante e esperada, né? Ela precisa estar aí dentro de um contexto para que esse usuário não bloqueie o número, para que ele não coloque como spam. Então, é importante ter esse cuidado com as mensagens de marketing. E, por fim, a última categoria, que são aquelas mensagens de autenticação. Nessa categoria, eu vou encaminhar códigos de acesso ou alguma confirmação para confirmar ali se o número de fato é do contato, ele informou o número em outro local e eu quero validar se é o número dele, então vou pedir ali o código que eu enviei pelo WhatsApp. Então, esses são os tipos de mensagem que se encaixam nessa categoria. Então, coloquei aqui categoria Utility. E agora a gente vai para a visibilidade. A etapa visibilidade, ela não tem relação com o WhatsApp. Ela não é nenhuma etapa de configuração do WhatsApp. É algo do SZChat. A visibilidade corresponde a quem deve visualizar esses HSMs. Se são todos, quando eu me refiro a todos, são agentes e administradores. Se são apenas agentes, então somente na tela do agente é que esse HSM ficará visível, ou se é somente os administradores. Isso vai facilitar tanto na questão da segurança. Exemplo, eu tenho um modelo de mensagem que só o administrador pode encaminhar, porque traz uma responsabilidade sobre esse administrador que está encaminhando. Então, aí eu coloco para só o administrador visualizar. E aí, quando eu coloco só o administrador, ele visualiza tanto no envio em lote, como também lá no dashboard de monitoramento. Quando eu coloco apenas agente, só o agente visualiza. Por que eu posso, alguns, colocar apenas para os agentes? Porque não se encaixa no contexto do administrador. Então, eu consigo tirar esses HSMs da tela do administrador para não poluir a tela dele, porque caso contrário, ao clicar para enviar HSMs, ele vai visualizar todos e aí acaba dificultando a localização do que realmente é necessário para ele dentro do cenário que ele atua. Então a gente consegue fazer dessa forma ou nenhum, onde não vai ficar disponível para nenhuma das partes.
o HSM, ele não pode ser editado, porque eu vou mandar para aprovação e o que vai ser aprovado foi o que eu enviei. Se eu mudo qualquer coisa, vai precisar de uma nova aprovação. Então, a gente não consegue editar o HSM, mas esse campo visibilidade, visto que não interfere no processo de aprovação, porque ele não é passado lá para a meta, não faz diferença para eles, é algo exclusivo da plataforma, você consegue editar. Então, você pode cadastrar como nenhum, porque no momento você não quer que ninguém tenha acesso, e posteriormente você pode alterar a visibilidade. Lembrando que só vai ficar disponível para uso aquilo que já está aprovado. Então, o que está pendente ou rejeitado não aparece. Então, não se preocupem com isso. Vou escolher como todos. E em traduções é onde você clica para adicionar sua mensagem. Então, aqui eu vou escolher o idioma. Aqui em traduções eu consigo adicionar outro bloco desse. Então, posso clicar aqui para adicionar. E apareceu aqui embaixo um outro bloco. Então, se o BSP que você está utilizando permite que você encaminhe a mensagem para aprovação em mais de um idioma, então você fez aí dessa forma, enviou mais de um idioma para aprovação da mesma mensagem, como você tem que colocar aqui dentro exatamente da mesma forma como você enviou lá dentro do BSP, aí você faz esse processo. Coloquei em português, poderia colocar aqui em inglês, por exemplo. Mas não foi o meu caso, então vou excluir esse segundo aqui e vou colocar a minha mensagem. Lembrando que se não for o BSP GupShup, porque esse é o único que permite que você cadastre direto aqui dentro para aprovar. Se for um outro BSP, onde você já submeteu essa mensagem para aprovação dentro do portal do BSP, aqui você precisa colocar tal qual a mensagem que foi para aprovação. Então, essa é a minha mensagem, eu coloquei lá, sou da empresa Fortix Tecnologia, gostaria de dar continuidade à nossa tratativa comercial. Então, esse primeiro placeholder, ele deve ser substituído pelo nome do contato e o segundo pelo nome do agente. Então, eu fiz aqui desta maneira. Então, sempre que você quer colocar uma informação que vai variar conforme o cliente, onde você quer personalizar, você vai colocar desta maneira, entre duas chaves e com a numeração. E aqui embaixo eu vou colocar o exemplo. O que seria o exemplo? É como essa mensagem ficaria com essas informações preenchidas. Então, eu coloquei aqui: Olá, Maria, sou Alice Soares, da empresa Fortix Tecnologia. Gostaria de dar continuidade à nossa tratativa comercial. E aqui embaixo você vai ter que colocar a qual variável eles correspondem. Então, primeiro vai ser substituído pela informação contida na variável name. Então, vou colocar aqui a variável name, que corresponde ao nome que está no cadastro do cliente. E o segundo vai ser preenchido pelo nome do agente. Se você quiser saber mais sobre as variáveis pré-definidas que aparecem aqui, eu vou deixar na descrição o link para a documentação falando sobre as variáveis e lá lista o que cada variável pré-definida traz de informação. E depois é só salvar no canto inferior direito. Meu HSM foi encaminhado para aprovação, ele vai ficar com status pendente até que ele seja aprovado ou não, e aí o status vai alterar para rejeitado ou aprovado. Como meu modelo é do GupShup, ele está sendo submetido agora para aprovação pela Meta. Então, vai demorar cerca de 24 horas para eu receber um retorno referente a esse HSM, se ele vai ser aprovado ou não. Como eu havia mencionado inicialmente, os HSMs dos outros BSPs precisam ser submetidos dentro do portal do BSP. Como você só vai cadastrar na plataforma depois que receber a aprovação da Meta, quando você cadastrar na plataforma, é só aguardar que o status altere para aprovado e o modelo já estará disponível para utilização. Quando ele estiver com status aprovado, aqui na coluna de ações, eu consigo editar as variáveis e também a visibilidade.
Então, se eu não quiser que puxe mais as informações contidas na variável name, eu quero puxar as informações de outra variável, eu consigo alterar. Como também eu consigo alterar aquela visibilidade, ou seja, para quem que ele vai ficar visível, se é para os agentes, administradores, ou se são para todos ou nenhum. Então, você também consegue alterar isso após aprovação. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.